Sexta-feira, 29 de maio, 10 horas e 26 minutos. Obrigado. Então, olha só, pessoal. Então, como eu estava dizendo para vocês, quando a tributação é indireta, não tem como eu oferir a capacidade contributiva de quem está adquirindo o produto. E quem está adquirindo o produto vai pagar a mesma carga tributária independente da sua capacidade contributiva. Então, quando vocês vão adquirir uma caneta BIC, seja vocês, seja um banqueiro, a capacidade contributiva é diferente, mas a tributação vai ser a mesma. Todo mundo vai suportar a mesma carga tributária, ok? Então, uma forma de amenizar esse efeito pernicioso é você usando a seletividade. Produtos essenciais ao consumo da população terão alíquotas menores do que produtos não essenciais. Isso vale para o ICMS e para o IPI, tá? Que são dois impostos aí que incidem sobre atividade econômica, tá ok? Então, por exemplo, eu estava pegando aqui a tabela do IPI, vocês podem ver, a tabela do IPI tem aqui, ó, grafite, estampas, tampões, ó, alíquota aqui, ó, 8%, tá vendo? Aí você pega telha, 0%, tá vendo? Aí você pega artigos de porcelana, porcelana é um pouquinho mais supérfluo, 10%, entendeu? Você tem aqui uma variação das alíquotas, ó, 10%, 3%, ó, conforme a essencialidade do produto, ó, rolhas, tampas, 15%, tá vendo? Então, você perceba que aí está aqui, ó, contas de vidro, 20%. Então, aqui, uma forma de diminuir o impacto da tributação sobre os produtos, onde eu não posso oferir capacidade contributiva, é usar a seletividade, porque na seletividade, os produtos que a população de baixa renda consome, não só de baixa renda, né, mas os produtos que são essenciais ao consumo da população de baixa renda acabam recebendo uma carga tributária menor do que aqueles produtos que não são essenciais. Estão entendendo? Alguma dúvida aí? Não. Ô, professor. Oi. Eu estava pesquisando aqui sobre o IPVA, né, dos carros antigos que são isentos de IPVA. Aí eu vi aqui que tem uma tabela que cada estado, um estado é diferente do outro. Por exemplo, o estado do Acre, ele isenta os carros a partir de 10 anos. Com 10 anos, passou de 10 anos, já não precisa mais pagar. Já outros estados, 15 anos, e outros estados, como São Paulo, são 20 anos. São 20 anos. Só que tem o estado de Minas Gerais e Pernambuco, ele não isenta esses carros mais antigos, ele apenas dá uma redução progressiva conforme o ano do carro. Entendi. Veja bem, o IPVA, quem tem competência para instituir o IPVA? Pergunta de prova, hein? Os estados, Distrito Federal e também a União na sua competência, o que mesmo? Extraordinária. Isso! Está faltando uma. São 4. Estados, Distrito Federal, União fazendo uso da sua competência extraordinária. Falta uma. A União, caso exista território federal. Lembra? Caso seja criado um território federal. E se um território federal for criado, não vai ter Estado. Então, quem vai exercer, às vezes, o Estado ali vai ser a União. Certo? Tá. Então, olha só. A competência do IPVA, a rigor, pertence aos Estados. Então, cada Estado vai legislar e vai criar sua legislação de IPVA. E cada Estado vai isentar de uma forma ou de outra, entendeu? Eles têm que respeitar os princípios, mas tem Estados que fazem de uma forma e tem Estados que fazem de outra. Isso daí é uma coisa normal, né? Aliás, isso aí é o que gera a guerra fiscal. Porque se você for olhar as alíquotas, você vai ver que a alíquota no Estado de São Paulo é 4%. Lá no Paraná, se não me engano, é 1%. No estado do Tocantins, se não me engano, é 0%.
Tá? Então, aí você vai começar a ter a guerra fiscal, porque cada estado institui o seu IPVA. E aí, o que acontece? O cara daqui vai lá, abre uma filial em Tocantins só para registrar os carros lá. Porque ele não quer pagar 4% aqui, ele registra para pagar 1% lá. Ou mesmo Professor, Pois não. é o que acontece com aquelas locadoras de carro que tem Exatamente. aqui no estado de São Paulo, tem placas de Belo Horizonte, por exemplo, muitos. Então, a Localiza, né? A Localiza é um exemplo disso, né? A Localiza, a sede dela é em Belo Horizonte, certo? Minas Gerais. Então, todos os carros dela são registrados em Minas Gerais. Paga IPVA para Minas Gerais. Só que ela traz o carro para ser alugado aqui em São Paulo. Aí dá uma briga danada. O estado de São Paulo vai para cima, entendeu? Só que aí, no caso da Localiza, veja bem, ela realmente tem a sede em Minas Gerais. Então, ela paga o IPVA para o estado onde está a sede dela. Ah, ela tem um estabelecimento aqui em Taubaté? Tem um estabelecimento aqui em Taubaté, mas ela é obrigada a registrar aqui no estabelecimento de Taubaté? Não sei. É uma briga, tá? É uma discussão longa. Tem gente que frauda, tá, Natália? Tem gente que não tem nada. Lá em Paraisópolis, por exemplo, que já é Minas, né? O cara diz que montou uma filial em Paraisópolis, registra todos os carros de Minas Gerais e aluga os carros aqui de Taubaté. Mas daí é fraude, aí é diferente. Aí realmente ele não tem nada lá. Ele só diz que tem lá para fazer uso da alíquota de Minas Gerais, que é menor. Mas no caso da Localiza, não. Ela efetivamente tem a sua sede lá. Tanto é que a legislação do IPVA do Estado de São Paulo é nova. E ela diz que se a locadora trouxer o carro para alocar em São Paulo, tem que pagar IPVA para São Paulo. Só que eu não sei se esse dispositivo é constitucional, entendeu? É uma discussão muito grande essa daí. Tá bom? Certo, né? Certo. Então, tá bom. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, que essa é uma pergunta importante, tá? Todos os tributos eu posso utilizar a progressividade? Então, olha só. O STF, há muito tempo, tá, consolidou jurisprudência no sentido de que a progressividade só pode ser aplicada nos tributos pessoais, ou seja, onde a capacidade contributiva é determinada subjetivamente. Então, veja bem, o STF, lá em 1989, tá, relator Moreira Alves, ele falou o seguinte: se a capacidade contributiva for auferida de forma subjetiva, eu posso impor a progressividade. Agora, se o tributo, se a capacidade contributiva for auferida de forma objetiva, eu não poderia utilizar a progressividade. Os chamados tributos reais, né, que incidem sobre a propriedade, esses tributos não poderiam ser progressivos. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu use a progressividade no IPTU, tá? E eu falo assim, imóveis acima de R$100 mil, alíquota 2%. Imóveis de até R$100 mil, alíquota de 1%. Aí, a Luísa tem um imóvel de R$200 mil. Quanto que ela vai pagar de IPTU? Luísa. Oi, professor. Ó, criei a lei, ó. Imóveis de até R$100 mil, 1% de IPTU. Imóveis acima de R$100 mil, 2%. E imóveis acima de R$1 milhão, paga 3%. Tudo bem? Vamos pegar esse exemplo. Então, se o imóvel for avaliado até R$100 mil, 1%. Se o imóvel for avaliado até R$200 mil, 2%. Se o imóvel for avaliado acima de R$1 milhão, paga 3%. Tudo bem isso para vocês? Tá. Aí, a Amanda tem um imóvel de R$100 mil. Quanto que ela vai pagar, Amanda? 1%. 1%. A Luísa tem um imóvel de R$200 mil. Quanto que ela vai pagar?
2%. 2%. E a Natália tem um imóvel de R$1 milhão. Quanto que a Natália vai pagar? 3%. 3%. 3%. Então, olha só. O imóvel da Amanda é de 100 mil, paga 1%. O imóvel da Natália é 200 mil, paga 2%. O imóvel da Amanda é de 1 milhão, paga 3%, não é? Agora, e se a Amanda tiver 10 imóveis de 100 mil? Qual que é o valor do patrimônio imobiliário dela? 1 milhão. Quanto que ela vai pagar? 1% sobre cada imóvel? Mas o valor do patrimônio dela é igual ao seu, Natália? É. E você vai pagar 3. Entenderam? Se a Luísa tiver 5 imóveis de 200 mil, ela não paga 2? Então, olha só. Vejam bem. Amanda, Luísa e Natália possuem o mesmo patrimônio imobiliário. Mas como o patrimônio imobiliário da Amanda está diluído em 10 imóveis de 100 mil, ela vai pagar 1%. Como o patrimônio da Luísa está diluído em 5 imóveis de 200 mil, ela paga 2%. E como a Natália tem apenas uma mansão em Campos do Jordão avaliada em 1 milhão, ela vai pagar 3%. Vocês concordam com isso? Então essa é a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ela fala que quando o tributo for oferido, a capacidade contributiva... Quando a capacidade contributiva for oferida objetivamente, tá? Eu não posso fazer uso da progressividade. Por quê? Porque se eu fizer uso da progressividade, eu posso criar uma desigualdade. Eu posso tratar de forma desigual os iguais. Acabei de dar um exemplo para vocês. Amanda, Luísa e Natália. Ambas possuem patrimônio imobiliário de R$1 milhão, mas uma paga 1%, outra paga 2%, outra paga 3%. Porque o patrimônio da primeira está diluído em 10 imóveis, da segunda em 5, da primeira concentrado em 1. Tudo bem isso para vocês? Mas vejam, gente, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Como é que ela está sendo contornada? Através de emendas à Constituição. Então, sucessivamente, vêm sendo aprovadas emendas à Constituição Federal que passam expressamente a prever a progressividade, tá? Dos tributos reais, dos tributos onde a capacidade contributiva é oferida objetivamente. Tudo bem? Tudo bem isso para vocês? Então, eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Contudo, a emenda 29 de 2000 prevê expressamente a progressividade do IPTU em função do valor do imóvel e, desde então, o tema voltou à pauta do STF. E o STF tem dado... O STF fala, olha, os tributos onde a capacidade contributiva é oferida objetivamente só poderão ser progressivos se houver expressa previsão constitucional. Então, sucessivas emendas à Constituição vêm sendo publicadas para possibilitar a progressividade em tributos onde a capacidade é oferida objetivamente. Tudo bem isso para vocês? Alguma dúvida? Então, se vocês me permitem, eu quero fazer uma coisa com vocês aqui, ó. A Constituição. Constituição Federal, redação original. Então, vamos lá. Vamos ver a Constituição com a redação original. Presta atenção aqui, gente, porque agora eu vou falar de uma coisa interessante para vocês e que cai bastante nas provas e concursos, tá? Presta atenção, ó. O artigo 156 da Constituição Federal é o artigo que confere competência tributária aos municípios para instituir o IPTU, tá ok? Então, aqui, ó, 156. Compete aos municípios instituir sobre propriedade territorial rural, 1. Tá ok? Daí vem aqui, ó, o imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo nos termos de lei municipal
de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Carolina, o que é extrafiscalidade? Oi? O que é extrafiscalidade? É o uso do imposto de uma maneira diversa da arrecadatória. Exatamente. Então, toda vez que o tributo, não só o imposto, né, mas toda vez que o tributo for utilizado com uma função não arrecadatória, ele estaria fazendo a função da extrafiscalidade. Olha que interessante aqui, o 156 aqui, ele está prevendo uma progressividade extrafiscal. Veja, o IPTU ele tem função fiscal. O município se utiliza do IPTU para obter recursos para exercer as suas atribuições. Porém, aqui a Constituição está dando competência para o município instituir a progressividade no IPTU, mas não com uma função arrecadatória, com uma função extrafiscal. Ou seja, com a função de fazer com que o proprietário do imóvel urbano cumpra a função social da propriedade. Estão me entendendo? Então, vejam que, à luz da redação original da Constituição, o IPTU só poderá ser progressivo para forçar o proprietário da propriedade imobiliária urbana a exercer a função social da propriedade. Tudo bem? Entenderam isso ou não? Então, se ele já está cumprindo com a social, ele não tem o IPTU progressivo. Exatamente. É só para obrigar ele a cumprir. Exatamente. É exatamente isso que eu estou dizendo. À luz, tá? À luz do texto original da Constituição. Tudo bem, gente? O que está aqui na tela para vocês é o texto original da Constituição. Ok? O IPTU poderá ser progressivo somente como um instrumento extrafiscal, como forma de forçar o proprietário do imóvel urbano a cumprir a função social da propriedade. E veja, isso está corroborado no artigo 182, que é da política urbana, que está na tela para vocês aí, ó. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes, parará. Aí vem aqui, ó. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, parada incluída no plano diretor, exigir, no termo de lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, promova o seu adequado aproveitamento, sob pena de imposto sobre a propriedade predial territorial urbana progressiva no tempo. Então, vejam, quando você olha o 156, você vai dizer que a progressividade é permitida para forçar o proprietário a exercer a função social da propriedade. E no 182, parágrafo 4º, inciso 2, você vai ver que o proprietário de imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, ele pode sofrer uma progressividade no tempo. Como que é isso, gente? Pô, o cara tem uma casa no centro da cidade caindo aos pedaços que ele não faz nada. Então aí a prefeitura institui um IPTU progressivo no tempo, meu amigão. Se aquela sua casa localizada no centro da cidade começar a continuar caindo aos pedaços, se você não der uma utilidade a ela, ou esse ano você paga 3%, no ano que vem você paga 4%, no outro ano você paga 6%, no outro ano você paga 8%. Veja, eu estou sendo progressivo no tempo para forçar aquele cara a dar uma finalidade para aquele imóvel e fazer com que ela exerça a sua função social. Quem não entendeu isso? Carolina, entendeu? Entendi. Natália, Amanda, Entendi. tudo bem, gente? Também, professor. Tá. Então, aqui em Taubaté a gente tem um exemplo de uma casa que era um bingo ali na esquina da rua Anísio Ortiz com a rua 15 de Novembro. Não sei se vocês estão lembrados. Essa casa foi até reformada agora, deram até um trato na fachada dela, né? Ela estava sob júdice e tal.
uma casa que está ali há uns 20 anos parado, né? Então, isso pode ser um mecanismo, tá? Mas veja, eu estou utilizando a progressividade de forma extrafiscal e não de forma fiscal, certo? Certo, Amanda? Certo, Natália? Certo. Carolina, Laís? Ok? Agora, vejam só. Vamos ver o que fez a emenda 28 de 2000 lá no artigo 156. Está aqui, ó. Oi, filho. Nossa. Olha só. Compete ao município o imposto sobre IPTU. Aí vem aqui, parágrafo primeiro, ó. Redação dada pela emenda 29 de 2000. Sem prejuízo da progressividade no tempo, a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2. Então, olha só. Ele está dizendo sem prejuízo da progressividade no tempo. Ou seja, sem prejuízo da progressividade extrafiscal, que está lá no 182 que eu li para vocês, o IPTU também poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel. Opa! Então, vocês vejam aqui que a emenda 29 de 2000 acabou instituindo a progressividade do IPTU fiscal. Entenderam? E, gente, aí poderíamos dizer, poxa, essa emenda não seria inconstitucional? Essa emenda não estaria ferindo uma cláusula pétrea, que é o direito fundamental do proprietário imobiliário urbano do Brasil, de só ser tributado de forma proporcional? O Supremo Tribunal Federal entende que não. Entende que, a partir da entrada em vigor da emenda 29 de 2000, a progressividade no tempo, a progressividade do IPTU em razão do valor do imóvel, ela é constitucional. Professor, então se o meu imóvel hoje vale 800 mil e ano que vem ele vale 900, aí vai aumentando conforme aumenta o valor venal, isso? Natália, veja bem, isso aqui é um permissivo constitucional. Eu tenho que olhar a legislação do seu município. Ah, tá. Tá entendendo? Boa sua pergunta, porque, veja bem, eu não estou dizendo a vocês que o IPTU é progressivo em todos os municípios. Eu estou dizendo a vocês que a Constituição Federal está expressamente permitindo os municípios a instituírem alíquotas progressivas do IPTU em função do valor do imóvel. Porque Então, se uma lei municipal estabelecer, aí vai ter o imposto progressivo aqui. Exatamente. Aí você tem que olhar a lei municipal aí do IPTU de Campos do Jordão para ver se permite ou não. Entenderam? Certo, Carolina? Manda. Certo, Júlia, professor. Juliana, Rafaela, quem está escondidinho aí? Tá ok? Certo, professor. Júlia, você comande. Oi, prof, tudo certo. Tá. Então vocês vejam. Gente, se eu perguntar na prova para vocês, o IPTU é progressivo? E quais os tipos de progressividade? Vocês vão dizer, o IPTU ele é progressivo. Tá? E ele tem a progressividade fiscal e extrafiscal. A progressividade fiscal, que é a progressividade extrafiscal, que é a progressividade no tempo, para fazer com que a propriedade imobiliária urbana cumpra sua função social, ela está prevista desde a redação original da Constituição, em 88. Já a progressividade fiscal só é permitida após a emenda constitucional 29 de 2000. Ok? Se eu for bem chato na prova, eu vou dar uma lei de 99 instituindo a progressividade, né, fiscal do IPTU e vou dar o texto da Constituição com redação dada pela emenda 29 e perguntar para vocês se é constitucional. Só que eu não vou dizer que a redação foi dada pela emenda 29. Ô, louco, professor, você está de mau humor, hein? Tem uma súmula, tá, gente, do Supremo, salvo me engano, que ela diz que todas as leis que estabelecem progressividade do IPTU em função do valor do imóvel anteriores à emenda 29
são inconstitucionais. E as leis posteriores à emenda 29 de 2000 são constitucionais. Tá ok? Mas, veja só, a emenda 29 não parou por aí. Ela criou também o inciso 2 ao parágrafo único. Vamos lê-lo? Então, ó, sem prejuízo da progressividade extrafiscal no tempo, o IPTU poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. O que é isso, gente? Ter alíquotas diferentes? Isso é progressividade? É um percentual diferente. Mas isso é progressividade? Não. É o quê? É uma desigualdade aí na aplicação. Não, sim, mas o que é isso? Ó, Seletividade. é uma seletividade. Então, vocês vejam que o IPTU, à luz do texto original da Constituição, ele era progressivo no tempo extrafiscalmente, para forçar o proprietário a cumprir sua função social. Hoje, ele é progressivo fiscalmente, porque eu posso instituir o IPTU com a finalidade de arrecadar mais mesmo, e ele também é seletivo. Porque eu posso ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Imóvel urbano paga tanto. Eu posso estabelecer, veja bem, eu posso pegar imóveis de uso comercial, estabelecer alíquotas para eles, e imóveis de uso residencial, estabelecer outras alíquotas, como imóveis de uso industrial. Eu posso estabelecer alíquotas diferentes conforme o uso do imóvel. Inclusive conforme a localização desse imóvel. Tá? Eu acredito que essa localização já foi longe demais também, porque, veja bem, se o imóvel localiza-se num bairro da periferia, que é um bairro de pessoas de baixa renda, você concorda comigo que o valor dele já vai ser baixo? Uhum. Agora, aqui está permitindo fazer assim, ó, um imóvel de 100 mil reais, os Jardins vai ter uma alíquota superior ao imóvel de 100 mil reais lá no Jardim Sônia, lá na periferia, percebe? Eu não sei se eu concordo muito com isso aí, tá? Mas é o que está na Constituição aí, tá ok? Porque eu acho que a localização do imóvel já vai refletir no seu valor venal, ok? Dúvidas? Não. Olha que interessante, ó. Artigo 155, tá? Confere competência aos estados para instituir imposto sobre transmissão causa-morte, o ITCMD. Aí, olha só. Parágrafo 1º. O ITCMD será relativamente a bens imóveis. Inciso 4. Terá as alíquotas máximas. Não, não é isso, não. Olha lá, a emenda 3 de 93. O imposto. Não, aqui não. Desculpa. Aqui, ó, 153. Vamos pegar aqui o ITR, ó. Aqui, ó, de novo, ó. O 6 é o ITR, tá vendo? Ó? Artigo 153, parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 6, que é o ITR, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades produtivas. Veja, aqui eu tenho uma progressividade no ITR extrafiscal. Por que é extrafiscal? Porque ó, ele será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, eu posso ter propriedades do mesmo valor, mas se uma for produtiva e a outra for improdutiva, eu vou fazer com que a alíquota da improdutiva seja maior, para desestimular as propriedades improdutivas. Tudo bem?
também incluído pela emenda 42 de 2003. Tá ok, gente? Dúvidas? Alguma dúvida aí? Não. Tá bom. Aqui, ó. Imposto previsto no 3. Isso aqui é o ITBI. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo de utilização do imóvel. Isso daqui é progressividade? Não. É seletividade. Beleza. Quando a Constituição fala alíquotas diferentes, é seletividade, tá? E quando ela fala progressividade, ela fala alíquotas podem ser progressivas. Tudo bem? Gente, falta 5 minutos para a gente terminar. Eu queria, por último, falar do princípio do não confisco, tá ok? Então, olha só, o princípio do não confisco, ele visa proteger o patrimônio privado da expropriação. Alô? Alô? Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Acho que Eita, né? Esqueceu de ligar. ela esqueceu o microfone dela ligado. Ah, não tem problema. Ah, não tem problema? Gente, presta atenção. O princípio do não confisco eu não sei se vocês já viram já naqueles filmes antigos lá, inclusive naquele livro que eu falo para vocês vão ver também. Antigamente, a pretexto de tributar, se confiscava a propriedade das pessoas, tá? Então, as pessoas pobres eram tributadas, né, como nós vimos no começo da aula, e aí, muitas vezes, o governo lá, o rei, precisava de dinheiro para armar um exército e ele expropriava bem das pessoas para tributar. Então, por isso que vem esse princípio aí do não confisco, tá? A tributação não pode ser utilizada como mecanismo para confiscar o bem das pessoas. Ok? Só que esse princípio tem que ser visto com uma certa parcimônia. Tá? Por quê? Veja bem. Gente, alguém tem aquela tomada no quarto que você pega a luz apagada, você vai girando assim, ela vai acendendo? Né? Porque, veja bem, de noite você entra no seu quarto, ele está escuro, não está? Aí você aperta a tomada, ele fica claro, porque acende a luz, não é isso? Agora, não sei se vocês sabem daquelas tomadas que você pode graduar a luz. Em São Paulo, muitas vezes tem aí, né? Você Tem na casa do meu avô. Hã? Tem na casa do meu avô. Então, na casa do seu avô? Então, aí tá escuro. Aí você vai girando, vai ficando claro. Aí quando você coloca no máximo, o quarto fica claro, não é isso? Então, olha Sim. só. Quando está no mínimo, o quarto está escuro, não está? Quando Sim. está no máximo, o quarto está claro. Agora, diga uma coisa para mim, Amanda. Em qual momento o quarto deixa de estar escuro e passa a estar claro? Na metade? Então, Não sei. percebam que tem um momento aí em que o quarto não está nem escuro e nem claro. Ele está meio na penumbra, não é isso? Uhum. Né? Então, Meia luz. eu sou careca? Já responderam aqui, né? Não, eu sou careca? Né? Não. Então, eu estou olhando para 4 meninas aqui. As 4 têm cabelo. Eu não posso chamar vocês de careca, não é isso? Agora, vocês olhando para mim assim, vocês podem me chamar de careca, não é isso? Agora, o que é o calvo? É o cara que está no meio do aquele que caminho, não... né? Então, vejam, então assim, o não confisco, muitas vezes acontece esse problema com ele. Por quê? Porque eu tenho alíquotas que eu bato o olho e vejo que não são confiscatórias. E tem alíquotas que eu bato o olho e falo, não, isso é confiscatório. Mas eu tenho uma zona de penumbra aí que eu não sei dizer se é ou não confiscatório.
Entenderam? Vou dar um exemplo. Gente, uma alíquota de IPTU de 1%, ela é confiscatória? Não. Se todo ano eu entregar para o governo 1% do valor do meu imóvel, quanto tempo vai levar para eu entregar 100% do meu imóvel para o governo? 100 anos. Isso é confiscatório? Não. 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 E se a alíquota do IPTU for de 10%? Opa! É confiscatório? Aí, em 10 anos, vou entregar Pô, em 10 anos eu entrego o meu imóvel, não é isso? Então, veja só. Quanto tempo tem de vida útil do imóvel? O imóvel ele é perpétuo, né? Mas, pô, depois de 50 anos, se não reformar a casa, ela começa a cair, não é? Não é assim? Nós estamos em 2020. Se eu pegar uma casa construída em 1970, a fiação já está podre, o cano já tem que ser trocado, né? Tem que pintar, né? O telhado já está todo, né?